Super 91.7, Super FC. 5:02, olá, boa tarde, está começando o Super FC, segunda edição, é aqui, Rádio Super 91.7 FM. E claro, também estamos pela internet, baixe o nosso aplicativo, nos assista pela nossa live, já estamos ao vivo no facebook.com/portal O Tempo, com imagens de Paulo Duarte, aqui na mesa de áudio, Rodrigo Beleza. A produção é de Pedro Abílio e com a nossa equipe, vamos para as manchetes do programa. Começando pelo destaque do Cruzeiro, destaque da Raposa, Arthur Moraes. Discurso único. Para seguir vivo na competição até o fim, somente a vitória interessa. Mistério no ataque continua. Quem ficará com a vaga do tio Sobis? E em São Paulo, América fecha a preparação para duelo diante do Palmeiras. Amanhã tem o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. E Lisca tem 5 desfalques. E o que você me destaca do Galo do time alvinegro? Diga lá, Roberto Abras. Galo fecha Brasileiro 25 de fevereiro, em casa contra o Palmeiras, e abre o Mineiro 28 em casa contra o RT. Tudo isso e muito mais a partir de agora com os comentários de Frederico Jota. É o Super FC segunda edição que está no ar. É Super! Participe do nosso programa, mande aí a sua mensagem para o nosso WhatsApp 988-100-917, DDD 31 de Belo Horizonte, 988-100-917. Você pode mandar a sua pergunta, o seu comentário, falar sobre os jogos de hoje. Hoje tem Campeonato Brasileiro da Série B, aliás, hoje tem show de esporte da Super, tem o Cruzeiro em campo contra a Ponte Preta, jogo que a Rádio Super transmite a partir das 9 horas da noite, às 9:30, bola rolando em Campinas. Osvaldo Reis, o Piquetito, Arthur Moraes, Fred Jota, é a turma da Super que vai contar essa história pra você. Hoje também, às 7:15 da noite, tem CSA e Vitória, esse jogo no Rei Pelé. Também pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Náutico recebe o Cuiabá nos Aflitos, esse jogo às 9:30 da noite. Amanhã tem a sequência da rodada 31, Sampaio Correia e Guarani no Castelão, o Botafogo recebe o Oeste em Ribeirão Preto às 7:15 da noite, às 4 da tarde no sábado, sequência da rodada, Figueirense e Avaí no Orlando Scarpelli, às 6:30 no sabadão, no Independência, o América recebe o CRB, e a rodada só vai terminar na segunda-feira que vem, no dia 28. Brasil de Pelotas e Confiança no Bento Freitas, Chapecoense e Paraná. Esse jogo na Arena Condá às 8 horas da noite. Um jogo inaugurado aí nesta 31ª rodada. Já tivemos, pelo menos começou às 4 horas da tarde. Já pro intervalo de Operário 1, Juventude 0. O Juventude tá perdendo pro Operário. O jogo tá 1-0 pra equipe do Paraná. Agora 5:05, vamos destacar o Cruzeiro por aqui, começar com a Raposa. Já disse, né? Hoje tem jogo, hoje tem show de esporte da Super. É pra ganhar, hein, Cruzeiro? Destaques da Raposa, diga lá, boa tarde, Arthur Moraes. Boa tarde, Léo Campos. Alô, torcedor celeste, companheiros, gente. Já estão ajudando o Cruzeiro aqui, né? Você falou dos resultados, olha aqui, Operário 1, Juventude 0. Se prevalece a vitória do Operário, aí dá uma travada ali no Juventude, que vai continuar com os 49 pontos. Não é, naturalmente, iludir o torcedor não, mas se isso acontece, se confirma esse resultado, é preciso também que o Cruzeiro se ajude, né? Senão, pelo amor de Deus. Bom, o discurso é único. Somente a vitória interessa. Esse negócio de empate, nem pensar. Que dirá derrota? E muitos, comentarista Fred Jota, estão pedindo o seguinte, ou sugerindo o seguinte: não dá para conseguir mais o acesso? Vamos fazer o seguinte, vamos tentar jogar melhor, jogar para frente. Esse negócio de administrar, fez a vantagem, ficar segurando, de repente, e muitas das vezes isso prevaleceu no futebol, e você como conhecedor de fato da matéria, Fred Jota,
sabe que às vezes a melhor defesa é o ataque, além daquele planejamento interno que já deve estar naturalmente acontecendo e que é preciso já acontecer, porque sem chances de subir, vai ter que trabalhar em 2021 para voltar em 2022. Mas volto a dizer, milagres, bom, existem. Não sei se vai acontecer a favor do Cruzeiro. Tomara que sim, mas está prevalecendo neste momento o resultado positivo para o Operário. Francamente, Fred Jota, indiferentemente a quem será o substituto de Rafael Sobis, se vai jogar o Arthur Kaique, se vai jogar o Giovanni Piccolomo, se vai entrar o Marcelo Moreno, tem lá o Thiago, tem o Wellington, opções não faltam para o Felipão. Mas francamente, como que você está idealizando, esperando e o que o torcedor pode esperar do comportamento do Cruzeiro nesse jogo de logo mais diante da Macaca? Boa tarde. Boa tarde, Arthur Moraes. Boa tarde, Léo Campos. Um abraço a todos os ouvintes da 91.7. Tem que ser um Cruzeiro ofensivo, um Cruzeiro que não fica administrando demais o resultado, um Cruzeiro que imponha o seu ritmo de jogo diante da Ponte Preta. O cálculo é bem básico, né, Arthur? Se a gente for pegar a tabela de classificação. O Cruzeiro tem 40 pontos e 8 jogos para fazer, ou seja, só pode chegar a 64 pontos. Tem esperança? Teve acesso aí com 60 pontos. Daria para desperdiçar 4 numa combinação de resultados. Enfim, tem esperança ainda, então o Cruzeiro tem que correr atrás dela. Só que correr atrás dessa expectativa de um acesso, que é improvável nesse momento, o Cruzeiro tem que mostrar futebol. O Filipão chegou, deu uma ajustada na casa, trouxe confiança para os jogadores, organizou um sistema de jogo que agrada ele, Filipão. Mas se a gente for analisar, os jogos do Cruzeiro não são nem um pouquinho bonitos de se ver, né, seu Arthur Moraes? De maneira alguma. Da última vez que eu vi o Cruzeiro jogar positivamente e que despertou realmente a satisfação do torcedor, foi justamente contra a Ponte Preta, porque naquele jogo, me parece na 12ª rodada, o Cruzeiro foi convincente, conquistou o resultado, jogando bem, se impondo com 3-0, repito. Teve o Brasil de Pelotas, goleou também, mas contra a Ponte Preta foi o derradeiro jogo do Cruzeiro na competição, ou não, Fred Jota? Teve alguns momentos espaçados em outros jogos, né? Esse jogo do Brasil de Pelotas foi um jogo mais tranquilo. Quando o Cruzeiro começa cedo fazendo um gol, a coisa normalmente tende a se tranquilizar, né, Arthur? Só que tem hora que tranquiliza demais, né? Faz o gol e segura o jogo lá atrás, dá aquela administrada, e pelo perfil de escalação, perfil tático do Cruzeiro que a gente vê um Cruzeiro que não é tão ofensivo assim. Então, por isso, às vezes, às vezes não, né? De maneira regular, a gente vê um Cruzeiro que causa arrepios na torcida, né? Porque falta ali um dedinho a mais de criatividade. Você falou do Giovanni, por exemplo, nitidamente para mim ele não tem condição de jogar 90 minutos. É uma opção até boa, mas seria um jogador que 100% fisicamente certamente agregaria muito. É um jogador que bate para gol, um jogador que trabalha jogadas, um jogador que entra dentro da área para concluir. Enfim, o Cruzeiro precisa dessas peças. Por mais que o Filipão fale, vocês estão falando aí que são 3 volantes, não é bem assim não e tal. A gente sabe que a coisa é diferente, né, Arthur? Tanto que o Sobis, quando joga, ele passa a ser um armador, passa a ser um jogador que volta pro meio de campo e sai ali da posição de atacante, posição de origem dele. Lembrando que essa história também é muito cansativa, né, Arthur, pro torcedor. Além de ter que ficar torcendo por um desempenho mais ofensivo, tem que ficar secando todo mundo, e fica secando o Juventude, agora 7h15 tem CSA e Vitória, tem que secar o CSA. Esse ano também, vou te contar, viu, Arthur? A cabeça do cruzeirense tá inchada, viu? Tá, e como? Mas a tendência, ou o que se espera, é que o Felipão opte pelo Arthur Kaique, que teria, assim, não vou dizer característica, né? Mas em termos ali de um posicionamento, para fazer essa
função dos sócios. Cada um na sua, cada um com sua característica, mas o Arthur Kaique estaria cotadíssimo para iniciar o jogo desta noite. 2021 está aí e é hora de fazer um futuro diferente. Dê uma virada em sua vida. Olha, até 10 de janeiro, todos os cursos online do Prolabore com 20% de desconto. Está esperando o quê para se preparar com qualidade e mudar de vida, hein? Acesse então o site prolabore.com.br e utilize o cupom #VidaNova2021. Olha aí, acesse o site prolabore.com.br e utilize o cupom #VidaNova2021. Eu falei curso Prolabore. Tá aqui, vai apitar este jogo válido pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Ramon Abate Abel é de Santa Catarina, Alex dos Santos também de Santa Catarina, Elton Nunes, Santa Catarina, seus auxiliares. Estou vendo aqui o retrospecto. O Cruzeiro então no último jogo, a gente falou há pouco, 3-0, tivemos os gols do Felipe Machado, do Manuel e do Arthur Kaique. São 26 jogos no geral do confronto. 15 vitórias do Cruzeiro, 6 vitórias da Ponte Preta. Então, uma supremacia aí do Cruzeiro nos confrontos. E 5 empates foram registrados. Série B, apenas um jogo, então, que foi este do primeiro turno. O Cruzeiro que chega ao seu jogo de número 47 na atual temporada, tem 19 vitórias, 15 empates e 12 derrotas. Depois vai enfrentar, depois do jogo de hoje à noite com a Ponte Preta, terá pela frente o Cuiabá na próxima terça-feira. Então deixa eu ver aqui quem tá pendurado. Kaká, Lucas França, Manuel e Ramon. Desses 4, 3 titulares. Hoje o Lucas França, que ganha a vaga do Fábio em razão da suspensão do titular. Manuel e Ramon, a dupla de zaga titular então do Clube Estrela. Eu falei dia 29, próxima terça-feira, o Cruzeiro em casa recebendo a equipe do Cuiabá. O time provável do Cruzeiro, claro, estaremos destacando na sequência do Super FC segunda edição. Mas deixa eu passar aqui uma notícia de bastidores, aí tem a ver com a base do clube, o Sub-20. O Cruzeiro comunicando aqui a diretoria, né, das categorias de base, informando na verdade que o técnico Gilberto Fonseca, o preparador físico Ângelo Alves e o analista de desempenho João Boaventura não fazem mais parte do quadro de funcionários do clube. E aí o Cruzeiro agradecendo naturalmente a esses profissionais pelos serviços prestados e desejando sorte aí no decorrer de suas carreiras. O Gilberto deixa a equipe sub-20 do Cruzeiro com 16 jogos. Ele que assumiu o time no início de setembro. A verdade é que os números não colaboraram, não ajudaram o Gilberto, portanto, ele deixa o comando do Sub-20, Léo Campos. Valeu, Arthur Moraes. Daqui a pouco tem a segunda parte do Cruzeiro. Vou chamar o Pedro Abílio, ele tá aqui para falar sobre a adversária Ponte Preta. Mas atualiza 11 minutos do segundo tempo. O Operário segue batendo o Juventude por 1-0. O jogo que abre a rodada 31 do Campeonato Brasileiro. Gol que foi marcado no primeiro tempo e pelo Ricardo Bueno, de cabeça, aos 22 minutos da primeira etapa. O Operário segue batendo o Juventude por 1-0. Juventude que é o quarto colocado, hein? Entrou na rodada na quarta colocação, aliás, nem perde, né? Essa quarta colocação, em caso de confirmação desta derrota, tem 49 pontos. O Sampaio Corrêa, que é o quinto, tem 45. Mas Pedro Abílio, você me conta dessa Ponte Preta, que tem 43 pontos, está na nona colocação. Boa tarde, Pedro. Boa tarde para você também, Léo, Fred, Arthur, ouvintes do Super FC segunda edição. A Ponte efetivou na sexta-feira, Léo, o Fabinho Moreno, né? Que era coordenador técnico até a questão da demissão do Marcelo Oliveira. Ele assumiu o time, estava ali caminhando, e o que é que aconteceu depois da efetivação, Léo?
pegou Confiança, né? Venceu Confiança fora de casa por 2-1 no último sábado, e essa vitória fez com que a Ponte Preta chegasse melhor colocada aí com relação à equipe do Cruzeiro, né? Hoje 43 pontos, vinha de 3 derrotas consecutivas, conseguiu voltar a vencer e 3 pontos a mais que o Cruzeiro, além do que a gente citou mais cedo no Super FC primeira edição. A Ponte Preta tem neste momento 3 gols negativos de saldo, ou seja, tem saldo menor que o Cruzeiro e tem o mesmo número de vitórias com relação à Raposa, são 12 para cada uma das equipes. Estão sendo separados aí pelo Operário, que está ganhando nesse momento, como você falou, mas a situação na tabela de classificação é de uma equipe que também, assim como o Cruzeiro, precisa de muitas vitórias nessa reta final para conquistar o tão sonhado acesso para a Série A, mas já está bem próxima da pontuação de fugir de vez, de possibilidades aí de rebaixamento, depois de uma temporada de muita oscilação. O Fabinho Moreno vai ter alguns desfalques, né, para comandar o time na noite de hoje em Campinas. A equipe da Ponte Preta não conta com o Wellington Carvalho, zagueiro, tá fora também o Neto Moura, jogador, assim como o Luan Dias. Estão os 3, né, suspensos pelo 3º cartão amarelo. O volante Dauan e o Neto Moura, além dos atacantes João Veras e Pedrinho, depois de testes positivos para Covid-19, ficam fora deste jogo também, Léo. Igor Apodi, Alisson, Juan Renato e Guilherme Lazzaroni, Bruno Reis, Zanocelo, Camilo, Moisés e Bruno Rodrigues, além do Matheus Peixoto. É uma provável formação da Ponte Preta para o jogo das 9h30, jogando em Campinas. Situação da equipe da Ponte Preta, a gente discutia mais cedo também, é de, neste momento, né, se salvar de vez, pensar já na temporada 2021, mas uma equipe que, assim como o Cruzeiro, está tentando de alguma forma acreditar no milagre. Só pra gente fechar aqui, 5h18, uma equipe que tem um retrospecto nesta Série B do Campeonato Brasileiro como mandante da seguinte forma: são 15 jogos no Moisés Lucarelli, aliás, inicia, né, o campeonato até mandando jogos fora de Campinas, por conta da situação da pandemia, não podia mandar os jogos por lá. Foram 7 vitórias, 4 derrotas e 4 empates em casa, Léo Campos. Valeu, Pedro. Aqui a participação no nosso WhatsApp 988-100-917 do Tom Fernandes, final de telefone 7884. Tá dizendo: chega dessa promessinha do Cruzeiro na Série A. Esquece, já não tem mais esse otimismo aqui, o Tom. Obrigado pela mensagem. Aqui também Tarcísio Vitor, ligado, como sempre, bom trabalho. Valeu, Tarcísio, ele tá lá no Barro Preto nos ouvindo, final de telefone 1064. Também por aqui no nosso WhatsApp, o Ederson de Pedralva, sul de Minas, tá perguntando se o Cruzeiro está igual aquele filme, À Espera de um Milagre. Essa situação pode ser bem esperada, né? Aliás, o Cruzeiro precisa ganhar tudo agora para conseguir chegar no acesso. Impossível não é, mas realmente bem difícil. Também no nosso WhatsApp, aqui a participação do Robson Rodrigues, do Salgado Filho, tá falando que o Felipão tem que entrar com Giovani no lugar de Jadson Silva. Arthur e Fred já comentaram sobre esta situação, né? O Giovani, na opinião até do Fred, não tem a condição ainda dos 90 minutos. Na opinião do próprio Felipão, também não. Agora, 5h19 na Super. Trânsito na Super. Atualizando as informações do trânsito. Olá, boa tarde, Rosane Meirelles. Ei, Léo, muito boa tarde pra você, meu amigo. Boa tarde também para o torcedor ligado aqui no Super FC, segunda edição. E olha, eu já começo falando de Contagem, porque a Avenida Cardeal Eugênio Pacelli tá travada em direção a Belo Horizonte, da Nova Trincheira até o Anel Rodoviário. No caminho para Betim, pista cheia, do Anel até a Praça da Semig, mas a Transcom não confirma nenhum incidente. Inclusive, fica aí a dica pro motorista que no vai e vem de Contagem em Belo Horizonte, Via Expressa é a melhor alternativa, mesmo apresentando lentidão na passagem pelo bairro Santa Maria e depois na chegada ao viaduto do Beatriz. Ali pertinho, ó, a Avenida Helena de Vasconcelos Costa tá congestionada do trevo da Ceasa até a chegada à Via Expressa, mas é por causa do excesso de veículos. Envie dinheiro ao exterior com Western Union. No carro, ônibus ou de bicicleta, você envia online a contas bancárias no exterior ou para retirada em loja com o app ou pelo site w.com.
Está pensando em terminar o ano de carro novo? Então corra para a Seminovos Locamig. Além de veículos revisados e de procedência, você garante mais economia para 2021 e não vai precisar se preocupar com IPVA. É isso mesmo. A Seminovos Locamig entrega o seu novo carro com IPVA 2021 totalmente pago. Não perca essa oportunidade e aproveite as ofertas. Atenção! Ford Ka 1.0 2018, completaço e ainda com garantia de fábrica a partir de R$36.900. Onix Joy 1.0 2019, com todas as revisões em dia, também a partir de R$36.900. Acesse seminovoslocamig.com.br para conferir essas e outras ofertas ou visite a loja mais próxima de você em BH ou Contagem. Seminovos Locamig, a sua marca de confiança há 39 anos no mercado. 5h22, hora de falar do Galo no Super FC, segunda edição, nesta terça-feira. Atlético se preparando para o jogo que vai abrir a rodada 27 do Campeonato Brasileiro da Série A. Sabadão, às 5 da tarde, Gigante da Pampulha. O time alvinegro recebe o Coritiba. Destaques, detalhes, informações contigo. Um abraço, boa tarde, Roberto Abras. Um abraço, muito boa tarde, grande Léo. Ô Fred, no final eu gostaria que você vai adivinhar aí. O nosso grande Issa Elias Moisés, responsável aí pelo Coimbra, que vai disputar o campeonato pela segunda vez. Aliás, deixa eu ver a tabela aqui. O Atlético vai jogar com o Coimbra no dia 21 de março, vai ser um domingo, mando do Galo. Galo e Coimbra. Daqui a pouco eu vou analisar a tabela que o atleta tá na fase de treino, não tem jogo, aquela nhaca danada, mudança de diretoria, pagando dívidas, essa coisa toda. Eu te faço uma pergunta, que o Issa me ligou dizendo o seguinte: fulano comprou, ex-jogador do Galo, comprou um camarote, o camarote dele é de número 67, tá com dinheiro, saiu do Galo, tá rodando aí, tá jogando até agora, viu? Porque se diz atleticano e o sonho dele, a hora que voltar, ele vai com a família ver os jogos do Atlético, repito, no camarote 67. Quebra a cabeça aí, grande Fred. Muito bem. Vamos lá. Dia 25 termina, vou analisar a tabela do Mineiro, porque hoje a federação divulgou e tal, e é sempre bom e importante você já marcar a história aqui, comissão técnica do Galo, diretoria já fazendo planos pro ano que vem. Vamos ter aí estreias no Campeonato Mineiro, o Campeonato Brasileiro, ele termina no dia 25 de fevereiro. O Atlético joga em Belo Horizonte contra o Palmeiras. Vai dar a volta olímpica, campeão, vai se sentir satisfeito com a conquista de uma vaga na Libertadores? Vamos sentir o drama. E olha, 3 dias depois, termina o Campeonato Brasileiro, 25, Atlético e Palmeiras. No dia 28 começa o Mineiro, 28 de fevereiro. O Atlético estreia jogando em casa contra o RT, e vai ser num domingo. Atlético RT. Depois, no dia 3 de março, numa quarta-feira, o Atlético vai a Tombos jogar contra Tombense, numa quarta-feira. No dia 7 de março, no domingo, o Galo recebe o Uberlândia, em Belo Horizonte. No dia 14, uma semana depois, março, também no domingo, o Galo vai a Patrocínio jogar contra Patrocinense. No dia 21, mais um domingo. O Campeonato Mineiro tá bom, né? Jogo de domingo e tal. Dia 21 de março, no domingo. Galo e Coimbra. E aí no dia 24 tem um jogo do meio de semana. 24 de março, numa quarta-feira. O Atlético vai jogar em Poços de Caldas. Sempre pedreira jogar lá contra a Caldense, hein? No dia 28 de março, é um domingo. Dia 28 de março, num domingo. O clássico
Galo e América, o mando é do Galo. Dia 28 de março, um domingo. Atlético e América. E aí, numa quarta-feira, para fechar o mês de março, dia 31, o Galo recebe o Pouso Alegre. Tá de volta, grande Pouso Alegre. Dia 31, fecha o mês de março, o Atlético jogando numa quarta-feira. E aí vem, dia 4 de abril, num domingo, Cruzeiro e Galo. Mando do Cruzeiro, hein? Cruzeiro e Atlético, dia 4 de abril no domingo. No dia 11, o Atlético recebe o Boa, um domingo, recebe o Boa. E fecha o campeonato, a fase de classificação, jogando no dia 18. Atletique, São João del Rei, São João del Rei, vai receber o Galo no dia 18 de abril. Atletique e Galo. Essa tabela tá de bom tamanho, Fred? Você gosta de analisar quando tem esse tipo de coisa? Eu lembro do Baião, lembro do Virigonzi, faz a matemática daqui e dali. E você, gostou? Um abraço, Roberto. Eu fico pensando em como o Atlético vai administrar esse mês de fevereiro e março, o último dia de fevereiro, dia 28, e o mês de março. É o que eu tô pensando nesse momento. Analisando por esse lado, o Atlético vai precisar de dar uma folguinha aí pros seus titulares, né? Que vão jogar de qualquer forma até 4 dias antes do Campeonato Mineiro começar. Então eu imagino um Atlético bem diferente nesse início de campeonato, ao contrário de América e de Cruzeiro. A Série B termina no dia 30 de janeiro, ou seja, tem um mês aí para se preparar, para contratar, para mudar o elenco. O Atlético não vai ter muito esse tempo, né? Lembrando que o Atlético, na minha opinião, pelo menos a Libertadores vai participar. Então vai ter um calendário pesadíssimo. Então eu acredito que esse inicinho aí de Campeonato Mineiro pro Atlético, Roberto, é pra turma aí precisar mostrar serviço pro chefe, aquela galera que não conquistou muito espaço, a turma jovem que já jogou algumas vezes, Thailson, Sávio e Companhia Limitada, Wesley. Então, o Atlético pega aí no inicinho RT, Tombense, pega um jogo contra o Uberlândia, Patrocinense, vai pegar o América só lá na frente, pega o Coimbra ainda. Enfim, são jogos que permitem ao Atlético, a Caldense também, ou seja, nas 6 primeiras rodadas, o Atlético não pega nenhum clássico. Então é uma alternativa, na minha avaliação, pro Sampaoli fazer ali uma peneirada, né? Quem que ele pode jogar, quem que ele pode contar ali pra frente. Lembrando que o Atlético vai ter que dar folga mesmo, vai ter que dar umas férias, porque senão a turma vai quebrar, né, Roberto Alves? E você acha que também ele vai dar folga pra essa turma que tá no embalo violento e pode pintar aí estreias já com essa nova diretoria? Não duvido. Não duvido de estreias, não duvido de contratações. O Atlético tem algumas posições, na minha avaliação, que são carentes, que precisam de reforço. O Atlético não tem um reserva pro Guilherme Arana. Você falou mais cedo um pouquinho da possibilidade do Dodô, né, Abras? Vazou. É uma possibilidade aí. A conversa tem a possibilidade. Ele foi indicado. Pois é uma alternativa. O Atlético precisa, na minha avaliação, de mais um jogador de contenção ali, mais um volante. A gente tá vendo isso nessa semana aí, sem o Jair, sem o Alan, a preocupação de um jogador mais de marcação. E, na minha avaliação, ainda precisa de um zagueiro. Porque a defesa do Galo oscilou muito nesse Campeonato Brasileiro. Por mais que o Hever, por exemplo, que até me surpreendeu nessa temporada, muito estável, mas teve altos e baixos. Igor Rabelo teve altos e baixos. O Gabriel não é um titular constante. O Bueno não disse muito ao que veio. Enfim, o Atlético precisa de reforços e o presidente Sérgio Coelho sabe disso. Ele sabe disso. Então é uma chance também de ter outros jogadores. O Tardelli vai ficar por mais um tempo? Quem sabe? Pode ser um jogador para pegar ritmo nesse inicinho. Pode ser uma oportunidade para o jogador que veio e não funcionou. O Mariano, né, Abras? Tem uma turma aí que se mostra serviço. É verdade. Olha aqui, há quanto tempo você não faz um check-up odontológico? Aproveite para finalizar o ano sorrindo com muito mais confiança. Na Simples Implantes, você encontra todos os tratamentos odontológicos, equipamentos modernos e atendimento humanizado.
adaptado às necessidades de cada paciente, é claro. Além disso, na Simples Implantes você tem acesso a tratamentos estéticos como botox, tá na onda esse negócio de botox, hein? Bichectomia, harmonização facial, botar a face bonita, feito sob o atendimento e cuidado dos melhores profissionais do mercado. Não adie mais o cuidado com o seu sorriso. Venha para Simples Implantes. Agende agora mesmo a sua avaliação. Liga aí. 4501-1030. Unidades Planalto, Santa Efigênia e Barreiro. Tem um jogador, tá jogando ainda, comprou um camarote, número 67. Vamos ver quem é. Tá com dinheiro, né? Impressionante. Eu volto na segunda parte. Valeu, te espero, viu, Roberto? Aliás, e já tem gente aqui falando quem que comprou esse camarote. Vou deixar aí pra daqui a pouco ao João de Eldorado, já tá participando aqui também. O pessoal que manda mensagem no nosso WhatsApp 988-100-917. Boa tarde, Léo, tô ligado aqui no programa em Santa Luzia. É o João Cornélio. Ele que tá sempre ligado na Super. Valeu, João, pela participação no nosso WhatsApp 988-100-917. E detalhe que o Roberto falou aí do calendário do Campeonato Mineiro, né? O Thiago Nogueira, o nosso colega aqui do Super FC, até lembrou no Twitter dele que o último clássico foi em 7 de março e o próximo, provavelmente, né? Já contando que o próximo será mesmo da primeira fase aí do Campeonato Mineiro, será em 4 de abril, ou seja, vamos ficar mais de um ano sem clássico e algo bem atípico, né, Fred? Acredito que talvez dificilmente teríamos isso aí na história dos dois clubes, né? Pois é, a gente fez até um levantamento no início dessa temporada, né? Quando teve o Atlético e Cruzeiro e não teve Atlético e Cruzeiro nem na semifinal nem na final, um Atlético e Cruzeiro só no ano é uma coisa que é bem rara, né? E lembrando que nessa atual situação do Cruzeiro tem grande chance de não ter novamente no Campeonato Brasileiro, né, Léo? Então, tanto Atlético quanto o Cruzeiro vão ter que caprichar aí para ter um clássico, né, na semifinal ou na final do Mineiro. Lembrando, como eu falei, eu imagino um Atlético bem diferente no início desse Campeonato Mineiro. Não é prioridade do Atlético o Campeonato Mineiro. O Cruzeiro vai entrar com mais força nesse Campeonato Mineiro, porque vai ter as férias, vai ter um período de descanso, de ajuste, um período de provavelmente de contratações, de reforços, no mesmo caso do América. O Atlético, na minha avaliação, vê o Campeonato Mineiro como uma coisa de segundo plano. Não quer dizer que ninguém não quer ganhar, né, seu Léo Campos? É a obrigação, às vezes, de ganhar, né? Se perder, aí a coisa complica mesmo. Aos 28 minutos do segundo tempo, em Ponta Grossa, Rafael Oller amplia para o Operário. Operário 2, Juventude 0. Tem muita gente gostando desse placar, já que o Juventude é o quarto colocado na Série B. Agora 5h34 na Super. Trânsito na Super. Mais informações do trânsito, diga lá, Rosane Meirelles. Léo, e infelizmente no anel rodoviário teve atropelamento por carro com vítima fatal na chegada ao viaduto São Francisco em direção à Vitória. Por isso o trânsito é péssimo desde o viaduto da Avenida Pedro II. Perícia e rabecão são aguardados no local, já fica aí o alerta para os motoristas. Ainda falando do sentido Vitória, só que um pouco antes da descida do Betânia até o viaduto da Avenida Amazonas, o motorista reduz a velocidade e na mão contrária em direção ao Rio de Janeiro, o engarrafamento vai desde o bairro Engenho Nogueira até o estreitamento do Dom Bosco. Celebre o Natal mais Natal de todos com quem é mais importante na sua vida. Sadia, quanto mais Natal na sua vida, melhor sua família fica. Rádio Super. Minas é do tamanho dos mineiros e do tamanho da vida dos mineiros. Ainda passamos por momentos difíceis, mas a vida aos poucos vai mostrando novos caminhos, nas cidades e no campo. Minas fez um planejamento eficiente. Antes do primeiro caso, tomou providências imediatas e fechou as divisas. Para não faltar atendimento, vimos dobrar o número de leitos de UTI no estado. Novas vagas foram abertas em municípios que antes não tinham. Minas comprou os respiradores mais baratos do país. Hoje, somos o estado com os melhores resultados no combate à pandemia, com a menor taxa de mortalidade do país. E também o primeiro a ter um programa de retomada consciente, porque trabalhamos com respeito e responsabilidade. Ainda vai levar um tempinho para tudo voltar, mas vai voltar melhor, porque juntos a gente aprendeu a se cuidar mais. A se amar mais. Por isso viva, cuide, proteja-se. Minas tem uma força que só a gente tem, a grandeza do mineiro. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. O seu
seu melhor verão é no Porto Belo. Venha curtir a melhor temporada do ano no paraíso da Costa Verde. Relaxe e aproveite as piscinas naturais, praia, trilhas e muitas opções de lazer com todo conforto e sofisticação para você e toda a família. Porto Belo Resort Safari, o melhor do verão espera por você. Todas as medidas de proteção estão garantidas. Ligue e reserve já. 0800 282 0868. 0800 282 0868. Rádio Super. Muito bem, de volta, 5h36, é o Super FC segunda edição, nesta terça-feira, é aqui na Rádio Super 91.7 FM. Daqui a pouco tem um recado do Piquetito chegando, mas antes mandar um abraço aqui pro Bruno do bairro Tirol, tá falando que gostaria de ter o mesmo otimismo que a FIFA pode voltar aos 6 pontos, ao Cruzeiro que não sobe, incompetência total da diretoria, time horroroso. Um abraço, Bruno, ele ainda tá falando que esta é a Série B mais fácil do planeta. Esta é a Série B mais fácil aí dos últimos anos, ô Fred Jota? Difícil de afirmar, né, Léo? Para alguns sim, para outros não, né? Sim, porque tem clubes que fazem o torneio das suas vidas, né? O Cuiabá, por exemplo, faz o torneio da vida dele. Quem imaginava que o Sampaio Corrêa faria a campanha que está fazendo? O Sampaio Corrêa era lanterna quando ganhou da América, você lembra, Léo? Sim. E aqui e arrancou. Pois não, Fred, pode concluir, perdão. E arrancou, disputa o campeonato de maneira lá no topo, que a gente não esperava. O próprio CSA se recuperou. Tem de trabalhos que eu acho primorosos da Chapecoense e do América. Os outros fazem campanhas muito interessantes. Se a gente for analisar, considerar hoje o Z4 da Série A e quem pode subir da Série C, a Série B do ano que vem vai ser um pouco mais acirrada, na minha opinião. Porque hoje, por exemplo, cairiam Vasco e Botafogo, seu Léo Campos. E aí? Com o Cruzeiro, que nesse momento também permaneceria, né, nessa configuração da tabela de classificação, seria um campeonato realmente mais concorrido, provavelmente no próximo ano. Aqui o Felipe Bira tá falando, boa tarde, o jogador que comprou o camarote fez gol em final de Copa do Brasil de 2014, ou é Luan ou Dátulo, a galera tá querendo saber. Um outro já falou que é o Bernard aqui, daqui a pouco o Roberto Abras volta e vai destacar mais. Boa tarde, o Galo precisa de zagueiro, não de meia nem centroavante ou atacante. O Paulo Parreira, do bairro Marajó, tá mandando um abraço especial ao senhor Roberto Abras, abraçado aqui o nosso Abras, valeu pela mensagem, Paulo. Agora tem um recado do Pique. Copa 190, proteção automotiva, proteção completa para o seu carro ou moto. Cooperativa gerida por militares da reserva. E se você é militar, bombeiro da segurança pública, temos condições especiais para você. Além da cobertura completa para o seu bem adquirido, você também tem diversos benefícios. E você que é consultor e quer trabalhar com a gente, gerando uma renda extra, entre em contato conosco. O telefone é 31 Código de Área de Belo Horizonte, 2567 7210. 2567 7210. Baixe já o aplicativo Copa 190 e faça sua cotação. Copa 190. Nosso espírito esportivo, social. E vamos lá falar do América, semifinalista da Copa do Brasil. Amanhã tem, hein? Com transmissão do Show de Esporte da Super. América e Palmeiras, é o Verdão Paulista contra o time americano. Esse jogo no Allianz Parque, às 9:30 da noite, é o duelo de ida. O América, aliás, já está em São Paulo, fechando preparação agora à tarde. Técnico Lisca com 5 desfalques, não conta com os laterais, Diego Ferreira na direita, o João Paulo na esquerda, com lesão muscular. Também o Zé Ricardo ainda se recuperando, o volante. O meio atacante Guilherme teve uma lesão no ombro. E o Alê foi expulso
expulso no último jogo contra o Internacional, uma confusão ali no final de jogo, por isso o Alê também vai estar suspenso, está vetado para este primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Mas quem deve ter presença confirmada é o Juninho, capitão americano, retornou recentemente, inclusive no jogo contra a Chape, a líder da competição no último domingo na Arena Independência, recuperado da Covid-19. E o Juninho falou como se sentiu ao voltar depois de se recuperar da doença, da moda, né? Essa doença da pandemia. Rapaz, no final ali do jogo ali deu um pouco de cãibra ali, né? Mas é normal, né? Eu até achei bom, né? Poder voltar, né, cara? E antes de um jogo, né? Muito importante como é o Palmeiras, né? E eu voltei também num jogo muito importante, né? Que é a Chapecoense, ali uma disputa de primeiro lugar, né? Mas, cara, é bom sempre voltar, né? Ainda mais em jogos grandes assim, né? E pude jogar o jogo todo, mas como eu disse aqui no final, tive um pouquinho de dificuldade aí com cãibra, mas suportei bem, né? E esse é o mais importante. E o Juninho, claro, também falou sobre o que acredita, né? Do América, o que o América precisa fazer no jogo contra o Palmeiras amanhã. Cara, nesses tipos de jogos assim, né? Acho que todo mundo acha que tem que colocar uma carga excessiva, tem que fazer, né, coisa que a gente não está acostumado a fazer, né? E eu penso muito diferente disso, né? Eu acho que a gente precisa fazer o que a gente vem fazendo bem feito. Então esse tem sido o sucesso do América esse ano, né, que a gente está conseguindo fazer o que é nos passado bem feito, né, e mais uma vez, né, no jogo contra o Palmeiras, né, a gente tem que fazer o que a gente vem fazendo bem feito e acrescentar aí atenção, né. Eu acho que a gente está com a cabeça muito boa, totalmente concentrado no jogo desse, né, não podendo errar, né, porque a gente sabe contra esse time aí um erro, né, custa aí a eliminação, né? Então, talvez isso, né? Esse algo a mais aí é a concentração, né? O foco no jogo, né? Mas, assim, dentro de campo, a gente tem que fazer o que a gente vem fazendo bem feito. O Juninho, que está fazendo bem feito dentro de campo, deve repetir amanhã contra o Palmeiras. Acredita que os desfalques serão também importantes, ô Fred? A gente falou do Diego Ferreira na lateral direita, o João Paulo na lateral esquerda. Acredito que o substituto do João Paulo talvez não é tão à altura como o do Diego Ferreira. O Daniel Boss costuma ir melhor na direita. Zé Ricardo também não pode jogar. E também o Léo Passos, inclusive tá me lembrando aqui, quem mandou a mensagem, o Paulo Carvalho do Floresta, valeu, ainda tá falando, vamos subir, Coelhão, e ele tá destacando que o Léo Passos realmente, ele pertence ao Palmeiras e também está vetado pro jogo de amanhã. E aí, Fred Jota? Ô, Léo, fazem falta. A gente já conversou várias vezes ao longo desse ano da importância do time titular da América. O Lisca, claro que ele tem nas suas mãos um elenco bem ajustado, um elenco que ele sabe muito bem como mexer em cada peça, mas a gente sabe que é um elenco, né? Não dá para se comparar ao elenco rico que o Abel Ferreira tem nas mãos comandando o Palmeiras. É bem diferente, a gente sabe muito bem disso, temos que ser realistas. Além do João Paulo que você falou, eu acho que o Zé Ricardo e o Alê são jogadores muito importantes nessa temporada. Então são jogadores que são dois motores desse meio de campo do América, jogadores que fazem a diferença quando estão em campo. São, na minha opinião, ausências mais sentidas do que a do João Paulo, por mais que a do João Paulo seja importante. Agora, se não tem nas mãos um elenco totalmente estelar, o Lisca sabe como mexer com o seu elenco. Então, o torcedor americano pode ter certeza, Léo, que vai ter um time vibrante, vai ter um time focado e vai ter um time que vai saber jogar o jogo lá em São Paulo, viu, Léo? Estaremos juntos amanhã, hein, Léo Campos? É isso, estarei contigo, Dimar Oliveira, é o show de esporte da Super amanhã para Palmeiras e América. E o Paulo ainda tá falando aqui sobre a situação do Paulo Brax, diretor de futebol do América, tá muito cotado para dirigir do Internacional e ele seria o nome favorito do Alessandro Barcelos, que foi recém-eleito presidente lá no Colorado. Então, o Paulo Brax não confirma, o América também não confirma, mas a imprensa gaúcha já colocando o nome do Brax muito forte no Colorado. Então, o América sendo muito prestigiado nesta temporada, assediado, como o próprio treinador já falou, e o diretor de futebol é um deles. Agora 5:45 na Super. Trânsito na Super.
Na região centro-sul de Belo Horizonte, a saída do Belvedere para o centro apresenta dificuldades agora pela Avenida Rajagabalha, trânsito bem movimentado na passagem pelo Santa Lúcia e depois no Cidade Jardim, chegada à Avenida do Contorno. Pela dobradinha BR-356 e a Avenida Nossa Senhora do Carmo também tem lentidão, das curvas do Paredão até o Morro do Papagaio e depois na passagem pelo bairro Carmo, logo no acesso à Avenida do Contorno. Já na mão contrária, em direção ao Belvedere, a Nossa Senhora do Carmo e BR-356 é a melhor alternativa, já que pela Avenida Rajagabalha a movimentação é grande no encontro com a Avenida Barão Homem de Melo. Venha aproveitar o verãozão do frio. Ligue para 3528-4400 e confira as ofertas da Midea Carrier. E vamos lá para os destaques finais da Raposa no Super FC segunda edição. Claro, já anunciando, às 9h tem o show de esporte da Super, Ponte Preta e Cruzeiro. Diga lá, Arthur Moraes. Um torcedor, até de forma desesperada no bom sentido, me diz o seguinte: Arthur Moraes, pelo amor de Deus, pede alguém lá no Cruzeiro para avisar esses jogadores que o campeonato tá dando uma nova chance para o clube, que o Operário tá vencendo o Juventude, que a quarta vaga estão querendo que seja do Cruzeiro, mas o Cruzeiro é que não tá querendo. Mas não é bem assim, né, Fred J? Arthur. O Cruzeiro não fez por merecer até aqui, naturalmente uma melhor colocação. Pois não, quem chamou? Só pra aproveitar, já que você falou, o Operário ainda ampliou, viu? Eu falei mais cedo, tava 2-0 no intervalo, já tá 3-0. Douglas Coutinho ampliou pro Operário lá em Ponta Grossa, 3-0 pra cima do Juventude. Então somente o Cruzeiro que não se ajuda, né? É verdade, parceiro. Pois não tá se ajudando, hein, Fred? Pois é, há muito tempo, né? Se começarmos a lembrar aqui os pontos bobos perdidos, né, Arthur? Nós vamos ficar até amanhã aqui lembrando, né? Foram muitos. Alguns, na minha avaliação, por uma falta de intensidade, falta de capacidade de garantir as vitórias. Contra o Avaí, por exemplo, foi um exemplo claro para ficar apenas no último jogo, tá? Agora, a conta é difícil? Tem esperança? Tem. Vou repetir o que eu falei no início. Tem que mudar a postura, tem que mudar. O elenco é limitado, todo mundo sabe que o Cruzeiro não tem uma grande equipe, ganhou alguns bônus com a chegada do Filipão, que é um técnico experiente, que soube agregar o grupo ali, que soube motivar o grupo, e com Sobis e com Potker. No mais, a gente sabe que o Cruzeiro tem dificuldades. Estou tirando de fora aqui o Fábio, né, que é incontestável, mas claro, de maneira geral é muito limitado, né? Tem promessas, né? Matheus Pereira é promessa, tem jogadores que podem estourar ainda, mas que também estão vivendo uma situação complicada, com o time na Série B, com cobrança e com um estilo de jogo que, na minha opinião, ainda trava muito o Cruzeiro, viu, Arthur? Olha aí, Cruzeiro, vamos dar uma resposta hoje? E que dê vitória com o CSA, que vocês falaram, né? Que dê vitória, então, diante do Ceará. Vão jogar antes até de Cruzeiro e Ponte Preta, como havia destacado o comentarista Fred J. Último confronto, Cruzeiro e Ponte Preta em Campinas. Moisés Lucarelli, 2017. Aí foi Série A, 1-0 para a Ponte Preta. O gol daquele meia atacante Luca, que passou também pelo clube estrelado. Duarte Depósito e Acabamentos é onde você vai encontrar sempre grandes ofertas, grandes promoções. Olha, do alicerce ao acabamento, é do início da construção até o fim. Você vai encontrar de tudo no Duarte Depósito e Acabamentos, que fica na Avenida Tapajós 2000, no bairro Laranjeiras, em Betim. Ligue aí, 3529-2200, 3529-2200, se você quiser aí maiores informações. Ofertas? Eu passo agora. Piso Fiorano, 61 por 61, retificado Volga, Extra 24,90. Vou repetir. Piso Fiorano 61 por 61. Retificado Volga Extra 24,90. Revestimento 32 por 57. Alasca Extra 17,90. E toda linha de tintas Coral com 20% de desconto. Vou repetir. Toda a linha de tintas Coral com 20% de desconto. Onde? Só podia ser no Duarte Depósito e Acabamentos. Tudo para a sua construção em 12 vezes no cartão. Fábio, olha a força do hábito, que Fábio. Lucas França.
O Fábio cumpre a suspensão. Lucas França, né? Vamos lá. Com Cáceres, Manuel, Ramon e Matheus Pereira. Adriano, Jadson Silva e Felipe Machado. Ayrton, William Potker e Arthur Kaique. A tendência é que seja o 11 para começar o jogo das 9:30 da noite. Estaremos de volta a partir das 9 no nosso Show de Esporte, Léo Campos. Combinadíssimo, Arthur Moraes, já tá todo mundo convidado e vamos para mais informações do Galo. De volta, Roberto Abras. Pois é, o detalhe é o seguinte, a gente comentava a respeito do Dodô. Dodô fez um acerto com o Cruzeiro, porque agora a hora, Fred, a gente tá, se bem que esse Campeonato Brasileiro ele vai até fevereiro, mas mesmo assim chega fim de ano. Por exemplo, o Atlético teve o processo de eleição, o São Paulo teve eleição, o Santos teve eleição, o Botafogo, o Vasco, o Vitória, e aí vai. E começa então aquele tipo de conversa. O empresário funciona, olha, eu tenho aqui fulano e tal. O grande Sérgio Coelho, na Super, a semana passada, ele falou que está estudando alguns reforços, o Atlético, e você citou o fato de uma lateral esquerda, por exemplo. Esse lateral Dodô, que fez um acerto com o Cruzeiro, eu me recordo dele no Santos, jogou barbaridade, depois foi para fora, e aí veio pro Cruzeiro, não teve tanta chance, agora tá aí, tá sendo oferecido. Mas, por exemplo, e fica também, já que ele falou, meu sonho é um 10, mas todo presidente que assume, o meu sonho é o 10, mas onde está esse 10? Quantos anos que o treinador brasileiro tá que procura, Fred? Pois é, o Atlético mudou a história dele quando contratou um 10 de verdade, né, Roberto? Chamava-se Ronaldo, né? Esse mudou a história. Que, aliás, e aí, o Atlético vivendo drama lá com a sua mãe, né? Exato, a dona Miguelina. Isso. O Ronaldo mudou a história do Atlético e deu para entender por que é importante um 10. O Atlético tinha até pouco tempo um 10 de qualidade, mas extremamente irregular, e às vezes a gente não tinha certeza se ele queria realmente ficar ou não no Atlético, ou queria jogar no Atlético, que era o Casares, né? Para mim também agora faz parte do passado, né, Abras? Claro, mas faz falta um camisa 10, não tenha dúvida. Com esse perfil dos dois que eu citei, sem comparar um com o outro, claro, faz muita falta. Mas você não encontra, né? Por muito que você vai lá fora também, às vezes fala de um, fala de outro, a coisa não tem uma sequência. Vamos sentir o drama aí, vamos ver. Muita coisa vai pintar, porque agora é o momento, né? E se bem que, eu repito, as mudanças vão acontecer depois de fevereiro, mas nesse período agora, de presidente novo, diretor de futebol novo, o Internacional muda de lá também, o atleta daqui, o São Paulo de lá, pode pintar muita coisa agora. Coisa boa, meu amigo, Ave Fest Rivelli, congelado, 8,98, Supermercados BH, tá aí o nosso grande Pedrinho desejando a todos um Feliz Natal 2021, ótimo. Queijo mussarela peça pedaço quilo, 25,90. Tem um filé de peito de frango, Seara, congelado pacote, de 1 quilo, 10,90. E a cerveja, não pode faltar, a cerveja Antártica original, a garrafa 300 ml, por 2,98. Os jogadores do Atlético voltaram aos treinamentos, ontem treinamento período da tarde, hoje do horário normal, 10 horas, engraçado, comissão técnica do Atlético, o horário é 10 horas, todo dia 10, não tem esse agora de treinar de manhã e de tarde, acabou o tempo integral, aquela coisa, 10 horas da manhã sempre tem, hoje já foi às 10. A grande novidade continua sendo Tardelli no seu treinamento, buscando melhor condicionamento. Eu não acredito que vai ser relacionado para esse jogo aí contra o Coxa para fechar a temporada 2020. Ele está sendo, acredito eu, na minha opinião, pode ser, né? Que ele tem a condição aí para começar o ano de 2021, quando o Atlético vai jogar fora de casa contra o Bragantino lá em Bragança. E o detalhe desses treinamentos até sexta-feira, vai treinar no Natal, porque o jogo é sábado. Quem entra ali de volante, o Natan já jogou como volante, foi até bem.
Não sei se ele estaria nos planos, a sua opinião, Fred. É um dos candidatos, né? Talvez o jogador mais versátil desse elenco do Atlético, né? Ele jogou como falso 9, jogou como 10, jogou como segundo volante, jogou como primeiro volante. É uma alternativa que expõe também a falta de jogadores pro setor, né, Roberto? É verdade. Vamos sentir o drama. Até lá tem tempo ainda. Hoje é quarta, vai ter treino quinta, sexta, Natal e o jogo no sábado. E depois só volta 2021 no dia 11 lá em Bragança. Tabela boa pro Galo, hein? Foi a nossa. Nós temos o Caleb aí, mas vamos guardar o Caleb. Agora, o Domênico, o Arregui. Pô, atende a imprensa aí, ó. Bota o Tardelli pra falar, gente. Tá essa onda, Tardelli vai voltar. Na entrevista de hoje, Igor Rabelo. E amanhã quem vai falar? Mauricinho. E depois vai falar o lateral lá, o Mariano. Pô, vamos ouvir o Tardelli, gente. O torcedor quer saber como é que tá o entusiasmo do Tardelli. Um abraço, boa noite. Abraço, Abras, boa noite pra você. E olha, terminou, viu? Em Ponta Grossa, o Operário bateu o Juventude por 3-0. O Operário, neste momento, que ultrapassou o Cruzeiro até na tabela de classificação, pegou a 10ª posição, 41 pontos. Cruzeiro agora 11º, 40. Mas segurou o Juventude, que é o quarto colocado, 49 pontos. E vamos falar de vôlei, porque também tem pontuação aí pro Sara Cruzeiro, querendo segurar também a liderança. Vai enfrentar o Guarulhos hoje. É o último jogo do ano. Informações com Daniel Ottoni. Um abraço, Daniel. Um abraço aos amigos da mesa, muito boa tarde aos ouvintes do Super FC. O Sara Cruzeiro quer fechar o ano de 2020 na liderança da Superliga Masculina de Vôlei. Para isso, precisa vencer na noite de hoje, às 7 horas, o novato Vedacity Guarulhos, que está na 7ª posição. O jogo acontece no ginásio do Riacho, em Contagem, e terá transmissão do canal Vôlei Brasil. O Cruzeiro assumiu a liderança na última rodada ao vencer o rival Taubaté por 3-1 em Contagem. Agora, os celestes dependem somente de si para seguir na primeira posição. E quem fala com a gente sobre o duelo desta noite é o líbero Luquinha. Eu acho que a gente realmente, como tu falou, a gente conquistou a liderança depois de passar o turno inteiro em segundo colocado, atrás de, vamos dizer, caçando o Taubaté. E na oportunidade que nós tivemos no jogo contra eles, que foi um confronto direto, valendo o primeiro lugar da classificação, nós conseguimos encaixar um jogo muito bom contra eles, conseguimos anular eles em vários momentos. E agora, faltando uma rodada para acabar o ano, a gente tem que manter essa liderança, brigar para continuar em primeiro. Este foi o líbero Luquinha do Sara Cruzeiro, falando sobre o jogo desta noite contra o Guarulhos. O time paulista venceu o Uberlândia na manhã de ontem e já viajou para Contagem. Os dois jogos em pouco mais de 24 horas vieram depois de casos de Covid na equipe do Uberlândia, que forçaram a remarcação de jogos em datas muito próximas. Depois de vencer o Fiat Minas na última rodada, o Montes Claros América, que está em 8º lugar, encara o Vôlei Renata em Campinas às 7h30 da noite. O time paulista tem a 3ª melhor campanha da competição. O Uberlândia também hoje enfrenta às 7 da noite o vice-líder Taubaté em situação idêntica à do Guarulhos, fazendo 2 jogos em 2 dias. Todas as partidas dos mineiros terão transmissão do canal Vôlei Brasil. E também hoje, pela Superliga Feminina, o Dentil Praia Clube, que chega de 2 derrotas para Osasco e também Minas, enfrenta fora de casa o Sesc Flamengo. O jogo está marcado para as 7h30 da noite, terá transmissão do Sport TV e será válido pela última rodada do turno da competição. Com as informações da Superliga para o Super FC, repórter Daniel Ottoni. Valeu, Daniel. Boa sorte ao Sada, boa sorte aos mineiros nas Superligas masculina e feminina de vôlei. Fred J, um abraço pra você e voltamos a nos falar no show de esporte, não é isso? Até daqui a pouco, Léo. Um abraço. Às 9 da noite tem a transmissão aqui da Super para Ponte Preta e Cruzeiro, 31ª rodada da Série B. O Piquitito Oswaldo Reis contando tudo. Vem aí o Patrulha da Cidade com o Ricardo Sapia. Até mais. Trânsito na Super.